ao mesmo tempo, sendo hoje um dia de muita alegria pela visita ilustre da nossa companheira, mas Cida, hoje nós tivemos mais um caso de feminicídio aqui no Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Brilhante. Já é o 6º caso. E, infelizmente, a gente traz você aqui para discutir um assunto que é grave, nos causa muita tristeza e indignação, que é a violência cotidiana que se registra contra as mulheres da cidade, do campo, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres indígenas. Hoje a deputada Lia falou tão bem dessa realidade, né, da violência que sofrem as mulheres indígenas, as mulheres negras, que são as maiores vítimas da violência contra as mulheres, né? As meninas, nós temos casos aqui no Mato Grosso do Sul, né, de crianças que são estupradas, que são violentadas. Tivemos um caso recente da menina Sofia. Quanta indignação nos causou isso. E a gente não pode mais viver com essa realidade. Nós temos que acreditar que é possível erradicar, acabar com a violência contra as mulheres, o feminicídio, e nós temos que nos mobilizar, aproveitar que agora nós temos um governo que é sensível a essa causa, porque no governo passado do presidente inominável, nós tivemos um presidente misógino, machista, que com o seu discurso não só incentivava o discurso de ódio, a violência contra as mulheres, mas autorizava que homens agredissem suas esposas, que ex-companheiros matassem as suas ex-companheiras, que um presidente que autorizava a violência contra as mulheres. E hoje nós, graças a Deus, já encerramos aquele período e iniciamos um período em que o presidente da República, ele criou um ministério específico para discutir políticas públicas, não só de combate à violência, mas de resgate, de efetivação dos direitos dos direitos das mulheres, não é? Então eu tinha preparado aqui uma série de dados, né, que eu queria colocar para vocês, mas assim, só vou colocar 2 ou 3. Uma mulher é vítima de feminicídio a cada 7 horas. A cada 7 horas. Enquanto nós passamos um dia, são 3 mulheres assassinadas no Brasil por dia. Nós temos 33% das mulheres brasileiras de 16 ou mais anos que sofrem violência física ou sexual. E o agressor está dentro da sua casa, na maioria dos casos. Nós temos que 68% das vítimas de feminicídio tinham entre 18 e 44 anos. A maioria são mulheres negras. 62% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Metade dos estados brasileiros teve alta nos casos de feminicídio em 2022. E aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um aumento de 40% dos casos de feminicídio. O nosso estado, por 2 anos seguintes, está no topo dos estados, e a ministra vai falar melhor, talvez, por que o nosso estado aparece lá no topo, né, como o estado que mais registra casos de feminicídio no Brasil. Queria dizer para vocês que nós consideramos 3 motivos, né, que influenciaram o aprofundamento desses índices de violência contra as mulheres. O primeiro é que ocorreu, nesses últimos anos do governo inominável, né, ocorreu uma redução no orçamento das políticas públicas, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Diminuiu-se o orçamento.
E nós sabemos que sem orçamento não tem políticas públicas. A gente não tem atendimento lá na ponta das mulheres vítimas de violência, a gente não tem como desenvolver ações efetivas que possam prevenir a violência contra as mulheres, né? Nós tivemos uma diminuição desses recursos. Segundo, a pandemia da Covid-19, infelizmente, comprometeu o funcionamento de serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência, né? Houve uma restrição de horários, de funcionamento, e nós sabemos que homens e mulheres passaram mais tempo dentro de casa e aumentou o número de casos de violência contra as mulheres. E, em terceiro lugar, nós consideramos que tem uma relação com a ação política de movimentos ultraconservadores. Nesses últimos anos, nós tivemos muitos movimentos de extrema-direita, ultraconservadores, que ainda reforçam a cultura machista, de que o homem é o chefe da casa, de que ele que manda, de que a mulher é inferior. E esses movimentos estão reforçando isso na sociedade. Nós temos que fazer um enfrentamento a essa cultura machista, patriarcal. Nós temos que fazer um enfrentamento e dizer que o homem não é dono da mulher, ele não manda na mulher, e a mulher é um ser humano que tem dignidade, tem que ser respeitada. Para finalizar, porque quem tem que falar aqui é a nossa ministra, né? E as mulheres principalmente. Eu queria dizer para vocês, Cida, que eu fico pensando assim, não é de hoje que a gente está na militância, né? Os movimentos de mulheres, eu vim do movimento dos direitos humanos, e a gente faz uma avaliação e fica pensando, poxa, depois de tanta militância, de tanta luta, de tanta organização, gente que deu a vida, né? Como a nossa ex-prefeita Dorcelina Folador foi assassinada pelas costas na frente das suas filhas, porque era uma mulher, uma liderança, uma mulher guerreira, e incomodou com certeza aqueles que não querem o protagonismo das mulheres, né? Mas eu fico pensando assim, será que a nossa luta não tem dado resultados? Deu resultado, sim. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, hoje nós temos uma Casa da Mulher Brasileira, hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, hoje nós temos medidas protetivas, né, para as mulheres, casas de acolhimento das mulheres vítimas de violência. Nós avançamos. Agora, nós precisamos ir à causa desses problemas, que é a cultura machista que ainda persiste, né, perdura na nossa sociedade. E eu fico pensando que talvez uma das formas de vencer isso é na educação das nossas crianças. Os adultos já estão com uma cultura impregnada, né? Já estão com um jeito de ser e de agir, né? Cristalizado, mas nós precisamos começar na educação infantil, na creche, educar, né, os meninos para que respeitem as meninas, educar para que haja fraternidade, haja solidariedade, uma cultura do afeto, do carinho, né, da parceria entre homens e mulheres. Então, investir na educação das nossas crianças para que as futuras gerações construam uma sociedade onde não haja mais necessidade de Casa da Mulher Brasileira, de botão do pânico, de tornozeleira eletrônica, mas que a gente possa, de fato, um dia dizer: acabamos com a realidade da opressão que viviam as mulheres dentro dos seus lares, a casa que deveria ser o lugar de maior proteção às nossas mulheres.